Aspectos gerais. É fundamental entender que alguns pequenos conceitos às vezes nos confundem. Eu não estou necessariamente preparando você para ser um administrador público que vai cuidar da parte de orçamento. O que eu quero é que você passe e passe bem nas provas de concurso. Por conta disso, vamos trabalhar alguns desses pequenos conceitos que às vezes ficam meio soltos no meio do ar, ok? Natureza do orçamento. Nós temos a questão política, jurídica e econômica. Política, jurídica e econômica. Professor, política, evidente, com esses tantos partidos aí brigando pelo seu lugar ao sol, não podia ser diferente. Deu birrinha, aí o que acontece? Não vou votar o orçamento. O país vai parar por conta disso, mas também não podemos desprezar. Isso existe, e existe até hoje, né? 2008, temos isso como um peso. Jurídica. A questão jurídica são os excessos de leis que nós temos hoje no Brasil. Esses excessos de leis, eles vão meio que travando o processo, mas devem ser respeitados. Lembrem-se dos exemplos que a gente trabalha, quando fala, por exemplo, a respeito de guerra fiscal. Brasília com Goiás, São Paulo com Rio de Janeiro. Às vezes acontece aí também essas birrinhas interregionais, né, intermunicipais. É muito comum, porque são vários os exemplos que nós temos no Brasil todo. E é possível que cada um de vocês esteja vivendo um exemplo nesse momento agora, ok? E a questão econômica? Bom, nem sempre o dinheiro dá para fazer tudo aquilo que a gente espera dele. O que se espera é que realmente isso possa ser sanado, mas que não que necessariamente isso aconteça, ok? Então nós temos essas três características. Temos também os tipos de orçamento. A questão do orçamento executivo, legislativo e misto. Tá? Um exemplo de tratamento executivo, como é que seria isso aqui no Brasil? Nós já tivemos um exemplo como esse, tá certo? É só lembrar do regime militar, tá? Na época do regime militar, o orçamento era executivo. E o nosso querido Hugo Chávez ali, e nós temos orçamento o quê? Executivo. E o que seria então um legislativo? Bom, nós temos lá o caso da Inglaterra, por exemplo, né? Onde nós temos a figura do primeiro-ministro, olha, ó, quem manda. Nós temos a rainha, mas quem é que manda no orçamento? É o primeiro-ministro. No Brasil, nosso regime é um regime misto, onde nós dividimos aí essa responsabilidade, tá certo? Lembra daquilo? Quem inicia o orçamento é o Poder Executivo, quem executa é o Executivo, quem consolida é o Executivo. Opa, mas quem é que vota? É o Legislativo. A competência é toda dele. Não, não é, porque também tem que ter a sanção do Executivo, que a gente não pode esquecer. Mas ele também aprova e depois fiscaliza com auxílio do TCU, tá certo? Então esse é o nosso regime misto, onde tem o Executivo e o Legislativo, tá certo? É importante a gente falar a respeito desse processo. Professor, como é que fica o Judiciário? O Judiciário julga o processo. Isso é fundamental para que a gente possa estar prestando atenção como é que esse processo ocorre, ok? E nós temos aí alguns outros pequenos conceitos. Por exemplo, o pessoal pergunta muito a respeito, professor, dívida ativa, o que é? É um crédito da União. Agora, calma lá, se eu não tenho nem certeza de que vou receber certos impostos, eu tenho até que fazer propaganda, olha, pague o seu IPTU, pague o seu IPVA, imagina a questão da dívida ativa. Então é um crédito, tá certo, que eu tenho, mas não quer dizer certeza absoluta de que vai receber. Detalhe é que a dívida ativa não prescreve, tá certo? Isso é um fator fundamental para a gente poder entender. Não é aquele negocinho de 5 anos que você tem DPC, SPC, Serasa, que é outro contexto, tá certo? E a dívida ativa, como é que a gente sabe? Bom, aí você tem que investigar para ver como é que está. Pode ser uma questão com a Receita Federal ou outros impostos que porventura você não pagou. E a receita extra-orçamentária, eu também ouvi falar, as calções. Já viram? Aquele negócio, tem várias cidades, né, onde você tem um determinado órgão que recebe então, essas calções para que você possa participar de licitações. Lembra das calções? São receita extra-orçamentárias, tá certo? E a transferência ativa, como é que é isso, professor? Olha, a transferência ativa é aquilo que vai para a União. Por exemplo, você não é o nosso concursano? Você não paga lá a sua taxinha? Aquela taxinha lá é uma transferência ativa, tá certo? E, professor, e como é que fica, então, a questão da transferência passiva? É o que sai da União indo, por exemplo, para os estados e municípios, ok? Entendido? Fácil, né? E o que é princípio da não afetação e princípio da exclusividade? Bom, exclusividade significa que você não tem matéria estranha ao
orçamento, né? Aquilo que está programado, não vamos inventar muita moda não. Agora, a não afetação, um exemplo muito interessante disso, é, por exemplo, multas de pardais, etc. e tal, que não é previsto e de repente, oba, dinheiro extra. Vamos criar despesa por dinheiro extra? Opa, calma aí, a coisa não é bem assim não. Não é questão de dinheiro extra. Por exemplo, multas de pardais, multas de trânsito, é para educação no trânsito, tá? Já tem o seu direcionamento. Eu não posso ficar inventando muita moda com relação a isso não, tá? Não posso criar despesa sem ter o prévio interesse, eu saber de onde é que está vindo a minha receita. Agora, eu também não posso estar recebendo dinheiro e inventando gastos. Então, olha que detalhe interessante. Exclusividade é não criar algo estranho. Não afetação é tendo dinheiro também não inventar moda. Vamos ficar atentos a isso, opa, e observar os nossos governantes, ok?